palmas para Jesus. Para Jesus. Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Graça e paz, igreja. Abra suas Bíblias no Salmo 120. Hoje estamos no culto de quebra de maldição. Temos ministrado esses dias sobre a renovação da mente. Temos ministrado sobre cura interior, sobre a realidade da vida, qual o mundo que vivemos, qual o mundo que Deus tem projetado para que vivamos, e precisamos entender os propósitos de Deus. Deus tem propósito com você. Deus tem um grande propósito com a igreja. Santo é o Senhor. Salmo 120. Vamos ler só 2 versículos por enquanto. O data show está aí, ligado. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Todos encontraram? Podemos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Já pensaram o que é isso? 120, versos 6 e 7. 6 e 7. Já há tempo demais que habito entre os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Eu vou pedir que a igreja leia. A igreja, o 6 e o 7. Pronto, todos. Poder se assentar? Pacífico sou. Mas eles não são pacíficos, não. Eles gostam de guerra. Eles gostam de conflito. Eles gostam de criarem problema comigo. Ele diz, eu sou pacífico. Mas um pacífico entre aqueles que não é pacífico, parece que não há muita eficácia. Não há passividade, não há acordo. E tem pessoas que não querem acordo, elas querem guerra. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Hoje vamos falar sobre isso. E vão segurando aí, apertando o cinto, porque vai render esse negócio aqui, viu? Vai render tanto que não é possível fazer isso num dia só. Exagerado, né? Tóxico. Hoje em dia se fala muito sobre, né, relacionamento tóxico, sobre casamento tóxico, sobre, né, relações, ambiente, sobre pessoas tóxicas. Se fala muito sobre isso, né? Hoje em dia tem todo um vocabulário bem diferenciado, né? Muitas coisas vão surgindo, que às vezes a gente nem sabe que trem é que estão falando, né? Precisa a gente ir lá ver que trem que é esse que estão dizendo, que estão falando. A gente precisa ir lá saber. Louvado seja o nome do Senhor. Já que nós vamos falar sobre relacionamento abusivo, né, sobre o relacionamento tóxico, então, tem em si mesmo esses temas, tem em si mesmo, né, um grande conteúdo e algo muito vasto para a gente falar sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Haja visto que a situação é muito difícil, mas vamos entender pela palavra de Deus que problemas sempre existiu. Aonde tem gente, tem problema. E você sabe de uma coisa, que até os animais se estranham de vez em quando? Até os animais se estranham. Tem um grupo, tem um monte, um rebanho de ovelha, né? Um rebanho de vaca, animais, as aves. Sempre tem um que é tirado a querer dominar o espaço, sim ou não? Tem um grupo de criança brincando. Aí não entende muito essas coisas. Sempre tem um dominador. Sempre tem um mais encrenqueiro. Sempre tem um que quer, assim, se sair, se ressair, se sobressair sobre o grupo inteiro. Tiver 10 crianças, ele quer ser o líder. Ou seja,
Disputa por posição. É a disputa pelo poder, pelo domínio, impor. E interessante é que essas figuras, né, eles são muito dominadores, mas eles gostam de impor e querem dominar pela força. O problema maior é que eles querem sempre dominar pela força, pela agressão, pelas ofensas, né? A luta. E as crianças elas começam a se bater entre si. Diz que as crianças são inocentes, né? Não deveria ter isso. Aí vocês vão ver o que acontece com Esaú e Jacó. Estão lá até hoje. Olha no que foi que terminou. Olha no que foi que deu. Olha o problema lá. A coisa começa de pouco, né? Mas vai ganhando força. Vai crescendo. Aquilo vai. Aquilo que parece ser tão insignificante que começa. Às vezes é tão pequeno, isso aí não vai ter problema nenhum. Aí eu vejo o Salomão escrevendo, olha, apanhe-me as raposas e as raposinhas. Ou seja, as raposinhas também causam estrago na vinha. E elas causam muito estrago na vinha. Porque as raposas grandes não conseguiam subir na videira. Porque os galinhos não iam aguentar o peso das raposas grandes. Mas as raposas pequenininhas, que para muito não é nada, que é os problemas pequenininhos que começam a acontecer em uma relação na vida a dois. E não tem como a gente falar desse tipo de relacionamento abusivo sem primeiro a gente começar pelo lar, tem que começar pelo lar. Porque é um momento, é um lugar que acontece muitos problemas, sempre de nossos dias, tá? Que os grandes conflitos, os grandes problemas, não começaram do dia para a noite, foi gradativamente, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então, vocês vão ver. Aí, percebe-se que no início da história da raça humana, lá teve um grande problema. Que até então não parecia ser uma grande coisa. Simplesmente o irmão só estava com ciúme do outro. Parecia que era ciúme, porque Deus recebia o sacrifício de Abel, mas a de Caim não recebia. Mas Deus diagnosticou o problema logo e avisou para Caim. Não é isso? Por que decai o teu rosto? Por que está com o seu semblante decaído? Às vezes, irmão, você vê alguém com o seu semblante decaído e tal, você não sabe diagnosticar o problema, pensa que é uma coisa simples e ali está se gerando um grande problema no coração daquela pessoa, porque você não sabe o que ela está pensando, você não sabe o que é que ela está querendo, principalmente aqueles que são muito calados, tem medo dos calados. Às vezes é melhor você ser explosivo do que ser calado, porque o silêncio nos diz muita coisa, tá? Devemos atentar para isto. Problema é problema e ele acontece de uma maneira muito silenciosa. Então, a Caim ele foi observando que Deus recebia o sacrifício do seu irmão e ele não gostou disso. Já sabemos a história, quem conhece de Bíblia, que ele acabou dando cabo da vida do seu irmão. E qual foi a causa? Porque Deus se agradava de Abel e não se agradava dele, Caim. Tá? Aplicando nossos dias, quantos problemas que a gente tem hoje no meio do povo de Deus? Vamos falar de nós. Vamos deixar o povo lá fora, que o povo lá fora, Deus cuida deles. O Senhor manda a gente cuidar, julgar os de dentro, os de fora Deus julga. A Bíblia diz isso. Nosso único problema, irmão, é a gente se preocupa demais com os de fora, se preocupa demais com aqueles que ainda não é um cristão, tá? Ou com aqueles que visitam nossas igrejas. Se elas visitam, é porque elas estão em busca de Deus, é porque elas vieram ouvir uma palavra, é porque elas estão com essa grande necessidade. Então, graças a Deus por as pessoas que vêm, que ainda não fizeram aliança, mas elas estão dando o primeiro passo.
E nós precisamos orar por ela certa, que com certeza Deus vai fazer a obra. Tá? Então vamos falar de nós. Quantos problemas existem? Primeira coisa, evangelho é comunhão. Evangelho é acolhimento. Não é isso? Evangelho é unidade, é amor. A gente está entrelaçado uns com os outros, pelo menos deveria ser. Tá? Agora, nós temos a certeza, o entendimento do que é evangelho, e fica muito difícil quando você não consegue se relacionar bem com um outro que professa a mesma fé. É complicado, meus irmãos. É muito difícil quando um casal, os dois são cristãos, o lar, todo mundo é cristão, e que tem uma guerra interminável lá dentro. É difícil isso daqui. Mas vamos olhar para a Bíblia, vamos ver. Já falamos do exemplo de Abel, de Caim, um mau exemplo, que acontece logo no início da criação. O pecado entrou e lá aconteceu o quê? Um assassinato na família. Aí vamos discorrendo e vamos ver em Abraão. Vamos ver Noé, que aconteceu com o problema na casa dele, da família dele. Tá bom? Vamos ver o que acontece. Ali houve um problema, com o filho, que viu lá, a nudez de seu pai, essa situação aí. Aí vamos ver a questão de Abraão, problema que há na casa de Abraão, o problema que houve, tá? Com relação a Ismael, que por a questão de uma precipitação, vê o problema ali, formou aquela situação toda. Estamos vendo aí o que está acontecendo ainda hoje, um problema interminável, infelizmente, por causa de Ismael, que foi gerado fora da direção de Deus, está lá o problema até hoje. Vamos ver o que acontece com José, os patriarcas. Olhe o problemão que houve na casa de quem? Na casa de Jacó. Na casa de Jacó. Porque José e eles estão ali, as 12 tribos. Olha os problemas que houve com essas 12 tribos. Olha a situação, foi isso. Família. Vamos ver na época dos juízes. Quanto conflito, quanto problema, quanta desobediência, quanta situação. Na época do reino, do governo teocrático, na época da monarquia, há uma diferença muito grande. Então, no momento, olhe bem, até no momento, chega o tempo dos juízes, ali era o governo teocrático. Sim ou não? Era o governo de Deus. E o povo, todo momento, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Era uma comunidade tóxica. Sendo que Deus é quem governava eles. Mas a desobediência, o desajuste humano é muito grande com o seu Criador. A deslealdade, sabe? A ingratidão, como já foi lida essa noite, o ser humano, infelizmente, toma caminhos que os leva à destruição. Para chegarmos até a nossa realidade. Eu estou discorrendo aqui, porque essa mensagem não vou poder terminá-la hoje, tem bastante coisa. Então, nós precisamos analisar a história e ver o porquê que nós enfrentamos um dos problemas. Lá na Antiguidade, no Antigo Testamento, era a época o quê? Era a época da lei. Era o olho por olho, era o dente por dente. Era um homem por um, era um por um. Quem matava, morria. Quem adulterava, morria apedrejado. De acordo fosse o tipo de pecado, as pessoas eram mortas, eram apedrejadas em praça pública. Mas vocês vão ver que na época do governo teocrático, todo momento vai ver. E fizeram, o povo de Israel, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus os entregou na mão dos inimigos.
Aí quando chega na época de Samuel, teve problema na casa de Samuel. Na casa de Eli, problemas seríssimos na casa de Eli, dele com os filhos, porque ele não corrigia os filhos. Ele deixava os filhos fazer o que quer. Deixava os filhos profanar o sacrifício da casa do Senhor. Eles se prostituíam com as mulheres na porta do templo. Era um sacerdote que tinha a incumbência e a grande responsabilidade de ensinar a doutrina, os preceitos de Deus, estabelecer a ordem e ter uma família ordeira. E é na casa do sacerdote que acontece essa desordem. Aonde seus filhos tornaram prostitutos. Aonde seus filhos arrancavam o que era sagrado, pegava a carne crua que não se podia comer, carne com sangue. Eles tomavam da mão do sacerdote, eles roubavam, comiam a melhor parte na casa do sacerdote. Porque hoje, amados, podemos, por meio dos relatos bíblicos, entender a situação, a degradação moral que se instalou no meio do povo de Deus, infelizmente. Porque estamos caminhando para o tempo do fim. Não se escandalize, nós temos que vivenciar esse momento. Nós não sabíamos que iríamos fazer parte desse momento. Jamais não sabia, pastor José Bispo. E eu acho que o pastor também nunca pensou que a gente iria viver esse momento. Porque quando nós começamos no Evangelho, meus irmãos, misericórdia de Deus, muito longe disso daqui que eu estou vivendo hoje. Muito longe. Falando daqueles tempos, fazer uma analogia sobre aquele tempo e o tempo de hoje, misericórdia de Deus. Mas, em outra parte, eu glorifico o Senhor, porque o Senhor tem nos levantado para esses tempos difíceis. Como está lá em 1 de Timóteo 2, tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempo de muito trabalho, tempo de aperto, onde os homens se tornaram amantes de si mesmos. E sabe aonde que isso vai complicar? É na vida 2. Sabe onde é o maior problema vai acontecer? É nos relacionamentos familiares. Porque se existem grandes problemas na nossa família, esses problemas vão estar dentro da igreja. São seres humanos que, infelizmente, muitas das vezes, estão, tão longe de Deus. Tão longe do propósito. Aí vocês vão perceber, na casa de Davi, o que acontece na casa do rei Davi? Um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi, ele era, primeira coisa, ele era adorador. Primeira coisa, de tudo isso, tudo. Em primeiro lugar, era um grande adorador. Ele adorava o Senhor. E isso lhe proporcionava uma comunhão extraordinária com Deus. Mas nem isso evitou que tivesse grandes problemas e que ele cometesse graves pecados, graves erros. O que acontece? Ele venceu todos os inimigos, mas perdeu na casa dele. Foi derrotado na própria casa dele. Foi derrotado na família dele. Ele próprio teve que fugir do próprio filho. O filho colocou ele em fuga. Aconteceu um grave pecado de um irmão, meio irmão, ele estuprou a irmã Adiná, por causa do pecado que ele cometeu. Então o próprio Senhor falou que ia acontecer isso na casa dele. E que a espada não ia se apartar da casa dele. Porque, queridos, é muito bom fazer esses relatos, para que possamos absorver esse entendimento, que pecado tem consequências. Que antes das pessoas pecar, deveria primeiro calcular, imaginar o que ela vai passar por conta disso. Pecado tem consequências e consequências graves. Graves. Aí vocês vão perceber Sansão, vocês vão ver Gideão, quando Deus levanta Gideão, para libertar o povo. Mas olhe com Sansão o que é que acontece. Um grande homem de Deus, um nazireu, ungido por Deus, de uma unção extraordinária. Ele vencia todos os inimigos. Queridos, você já pensou que é um homem, um único homem, vencer 1000 filisteus com uma queixada de jumento? E o homem perdeu uma graça desta.
E o homem perder essa comunhão com Deus. E ele perder, sabe, essa honra, esse privilégio. Meu Deus. E ele perde isso na vida dele. Eu não sei o que você perdeu. Mas ainda há tempo de recuperar. Eu não sei o que se foi da sua vida. Eu não sei o que foi que você, aonde que você caiu. Mas hoje é o dia de voltar onde você caiu. Porque nós temos um Deus que Ele é misericordioso. Há um Deus que está sempre pronto em nos restaurar. Há um Deus que está sempre pronto a nos perdoar quando nós temos a humildade de reconhecer que pecamos. O povo de Deus pecava. Mas todo momento, quando nas suas angústias, eles clamavam ao Senhor, o Senhor se voltava para eles. Meu Deus. Aí você vai ver que algo interessante acontece com quem? Com Abraão. Problema de conflito dele com o sobrinho. A situação que acontece. Ele logo que família. Por causa disso, Abraão ele teve até que lutar com os reis de Moabe. Guerra, conflito. Mas vocês vão ver a situação. Começou a haver contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Porque os dois cresceram e enriqueceram. E porque isso aconteceu, então cresceu, então começou a haver, eu creio que briga por espaço. Rebanho de um, rebanho de outro. E os funcionários começaram a guerrear. Começaram a se agredirem, começaram a se ofenderem, começaram a se maltratarem, começaram a se hostilizarem. Queridos, não era para ser o contrário. Não era agora para se alegrarem porque estavam prosperando. Porque Deus fez a promessa para Abraão, não foi para Ló. Mas Abraão, por ser tio de Ló, e porque seu tio, seu filho, seu sobrinho tinha ficado órfão de pai e mãe. Ele agora leva seu sobrinho. Depois seu sobrinho se torna de maioridade, adulto. Que se torna também proprietário de rebanho. Aí há esse grande conflito e há uma separação. Quero dizer uma coisa, irmãos. Por o fato de sermos cristãos, achamos muitas das vezes que temos que viver se mordendo, se ofendendo, se magoando, se ferindo todo o tempo. E será que vai suportar isso toda a vida? Será que Deus quer que vivamos assim? Vai chegar um momento que você vai precisar se separar disso, pelo menos por um tempo. Abraão precisou fazer isso. Pastora, então, e quem é casado vai fazer como? Vai se separar? Não. Não vai se separar. Mas tem que haver uma boa conversa. Será que Deus é de acordo que em um casamento exista violência, pancadaria, desrespeito, agressão verbal, desrespeito, xingamento? O que é uma pessoa tóxica? Pessoa tóxica é aquela que ela suga tudo da outra. Ela arranca tudo da outra. Ela dá prejuízo para a outra. Ela é prejudicial em tudo. Ela domina. É aquela que entra na tua vida sem pedir licença. Ela dá com o pé na porta. Ela invade o seu direito, o seu espaço. Ela é invasiva. Tudo é dela. Você não tem direito a nada, outra pessoa não tem direito a nada, nem respirar. Aí entra o ciúme doentio. A pessoa tóxica, ela tem um sentimento de posse, que é ela quem domina, é ela quem decide, é ela quem dita as regras. Tudo tem que ser em torno dela. É tudo sobre o umbigo dela, só vê o umbigo dela. Mas da outra, não. Ela não respeita o individualismo do outro. Ela é quem quer decidir tudo. Impõe terror, tirania, causa prejuízo, desavença, paralisa a vida do outro.
A outra pessoa não tem direito de respirar, não tem direito de viver, não tem direito de opinar em nada. Isso é julgo e é tirania. Isso causa doença. Aleluias. Isso causa ferida, traumas. Isso é um veneno para a alma da pessoa. Isso é venenoso. A pessoa não tem paz. Quem vive sob uma tirania dessa não tem paz para dormir, não tem paz para viver, não tem paz para adorar, não tem paz para orar, não tem paz para caminhar, não tem paz para dormir, não tem paz para acordar. Será que Deus quer isso? Não. Deus não quer isso. Deus quer que tenhamos uma vida saudável. Deus quer que tenhamos relacionamento ajustado e saudável. A pessoa abusiva, ela só usa a Bíblia para se beneficiar dela. A Bíblia só tem valor e validade quando é para ela se alimentar e usar de argumentos para ela justificar os absurdos dela. Os exageros, excesso em tudo. São pessoas extremamente exageradas. São pessoas que nunca estão contentes com nada. São pessoas que nunca se satisfazem com o que tem. A outra pode carregar água no cesto. Sempre ela está cobrando. Nunca agradece por nada. Não valoriza nada. Ela causa prejuízo. Ela causa mal-estar e desconforto na vida da outra pessoa. São pessoas insaciáveis em tudo. Pessoa desequilibrada totalmente. Existe um tipo de relacionamento que vai falar sobre... É Paulo que vai falar sobre isso. O computador está ligado, está desligado? Está ligado? Então, põe aí o texto, por favor, de 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, 12 e 15. 2 Timóteo 4, o 12 ao 15. Esta relação aqui deu problema. Paulo aqui ficou zangado. Paulo aqui, esses dois camaradas aqui tirou Paulo do sério, hein? Nós não vamos fazer isto. Mas vamos entender que Paulo é um apóstolo. Não foi? Lá também, 1 Coríntios 5, 5, foi. E também lá em 1 Coríntios 5, 5, Paulo também está lá com uma ação corretiva, que o negócio se complicou também. Lá ele pegou logo, entregou logo o camarada lá para Satanás dominar, tomar conta, destruir tudo, o corpo matar e a alma ser salva. O apóstolo Paulo era terrível, ele era ali sanguíneo, viu? Pedro também não ficava por merecer, não ficava por menos, né? Até o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, também ele vai dizer assim, ó, saíram de nós porque não era de nós, deixa ir embora e acabou. Se quer ir, deixa ir, não força. Vamos ver aqui. 1 Timóteo, também, vamos ver aqui. 1 Timóteo 4, 12 a 15. A igreja vai ler junto. É isso mesmo o texto que está aqui? 2 Timóteo. 2, meu amor. 4, 12 ao 15. É isso mesmo que está aqui, filho? Tem certeza? 2 Timóteo 4. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui. Calma aqui. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 2, 18. Pronto, vamos ver aqui. 2 Timóteo 2, 18. Vamos ler todos junto? Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição
era e já feita. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Qualquer que proferir o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Vamos ver o versículo seguinte, outro versículo. Vamos ver o versículo 14. Versículo 14, que aqui tem no 14 aí. Que não tenham contendas de palavras. Aí, Paulo estava orientando sobre o problema que estava acontecendo, tá? E nós vamos para 2 Timóteo 4:14. É isso. Vamos ver o 4:14? 14? Esse aqui, nós vamos ler agora. 1 Timóteo 4:14, assim. Todos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. O 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito nas nossas palavras. Aqui está reclamando, né? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Né? O que é que Paulo está dizendo no texto do 14 e o 15? Ele está aconselhando ao seu filho Timóteo, dizendo, ó, tem dois camaradas aí por nome de João, ou seja, por nome do Alexandre, né? O latoeiro, e Emeneus, que causou uma grande resistência na igreja, causando divisão, contradizendo os ensinos do apóstolo. Qual que eram os argumentos deles? Dizendo que não havia mais ressurreição. O que Paulo estava ensinando e pregando, aquilo não existia. E era uma maneira de atrapalhar o ensino doutrinário acerca da morte e da ressurreição de Cristo. Naquela época, sempre se levantavam hereges na igreja para combater os ensinos doutrinários. Paulo ensinava a verdade e eles contradiziam o que Paulo ensinava. Isso causou um grande problema, um grande tumulto. E Paulo, se a gente for nos outros textos, Paulo vai dizer que isso só estava pervertendo os ouvidos dos ouvintes, porque as más conversações corrompem os bons costumes. As falácias, as ofensas, as palavras que são ditas de maneira maldita, ela causa um grande estrago, um grande problema numa vida, numa relação, em uma igreja, em comunhão, na coletividade como um todo. Nada é novo. Aí vamos falar sobre a questão da maledicência. Quando um casal começa a falar mal do outro. Quando os pais começam a falar mal dos filhos. Quando ele começa a expor os seus problemas internos para toda a coletividade, para os amigos, para os vizinhos, para outro. E aquilo vai se espalhando. E aquilo vai causando um mal-estar. Isso causa um dano na vida de uma família. Maldição, porque isso é feio, é antiético, é desleal, entendeu? Isso é muito ruim, irmãos. Isso é muito ruim. Nos dias que nós vivemos, se passa muito por essas coisas, infelizmente. Infelizmente. Mas como nós estamos falando de relacionamento abusivos, relações
Isso não envolve só a vida dois. Envolve amizades. E às vezes a pessoa não sabe o seu limite. E como ela não sabe o seu limite, né? Então elas avançam. A pior coisa, irmão, é uma pessoa entrona. A palavra certa é essa. As pessoas entrona, ela não respeita a privacidade do outro. Não há controle. Não há limites. Ela quer todo o tempo, ela está pensando apenas nela. Ela só quer a atenção do outro. Existe muito nas amizades. Onde a pessoa é uma pessoa insaciável, que ela cobra atenção todo momento. Ela cobra justamente aquilo que ela não dá. Aqueles que exigem daquilo que elas não fazem. Ela não se dedica, mas ela quer a dedicação do outro. Ela nunca tem tempo, muitas das vezes, né? Ela está sempre ocupada. A conversa dela só se for em torno dela mesma. Então, você percebe quando ela está conversando com você, a conversa só é interessante se for em torno dela. Se não for em torno dela, a conversa não é interessante. Na vida a dois, infelizmente, é isso que acontece. Né? Tudo só é interessante e importante se for para favorecer uma parte. O egoísmo toma conta. Isso é uma relação tão sufocante. Isto é uma opressão tão grande que quando menos espera, com certeza, a pessoa vai estar doente. Quem convive em um relacionamento desse vai ficar doente. Vai ficar depressivo. Porque Deus nos criou para ser livre. Deus não quer ninguém preso. Deus não quer ninguém sendo propriedade do homem. Nós não fomos criados para ser propriedade de ninguém. O Senhor nos criou para ser propriedade dele. Irmão, quantos problemas existem nos casamentos? Que, tudo bem, quando se casa, a esposa, ela exige total atenção do marido só para ela. Ela tem ciúme, ela separa aquele esposo que ela se casou, aquele esposo agora não tem mais mãe, não tem mais pai, não tem mais irmão, não tem mais família, não tem mais nada. Ela entra no individualismo, porque antes de qualquer coisa, nós temos que entender que nós somos indivíduos. Nós temos que respeitar o individualismo um do outro. Um do outro. E quantos casais estão dentro da igreja nessa situação? Aquele que entra não é para unir, que entra para separar. Ela tem mãe, ela tem família, mas o marido não tem. O marido tem mãe, tem família, tem amigo, mas a mulher não tem. Ela não pode mais falar com ninguém, mais estar com ninguém. É tudo dessa forma. E vice-versa. Isso se torna uma propriedade. E não há relação duradoura em uns termos deste. Tem pessoa que é extremamente possessiva. E essas pessoas estão na igreja, é onde menos elas estão. Elas acham que o espaço é dela, que tudo é dela, que ela domina tudo, que tudo tem que ser voltado para ela. O egocentrismo, terrível. Mas o Senhor, quando Ele nos chamou, é para nos libertar. Não oprima seu irmão. Não oprima ninguém. Tem pessoa que é opressora. Tem pessoa que é ciumenta. E eu digo que o ciúme e a inveja caminham junto, irmãos. Junto, paralelo. Tem hora que não dá nem para definir. Às vezes a gente chama de ciúme para ser um pouco mais leve nas palavras. Ah, decouve, nasce.
Irmãos, eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele é muito bom e Ele quer que tenhamos, aleluia, que tenhamos paz uns com os outros. Aleluias, glória a Deus, santo é o Senhor. Oh, aleluia. Louvado é o nome do nosso Deus. O Senhor quer que vivamos em paz. Aí vocês vão ver o texto que nós lemos lá do Salmo 120, versículos 6 e 7. Aí o salmista fazia assim: há muito tempo que eu habito no meio disso. Há muito tempo que eu estou habitando com aqueles que detestam a paz. Quanto tempo você está no meio desse conflito? Quanto tempo você está no meio desse fogo cruzado? Quanto tempo você está sofrendo esse tipo de tortura que chama de assédio moral? E nós não sofremos só assédio moral, não. Nós sofremos assédio espiritual. A igreja está sofrendo. Mas o pior de tudo é quando você sofre dentro da tua casa, convivendo com cristão que se diz cristão. Que impõe terror. Que intimida, que domina, que grita. Que se vinga. Há pessoas, irmãs, essas pessoas, infelizmente, que são abusivas, são abusadas. Elas são abusadas. São abusadas demais para o meu gosto. Então, como elas são abusadas demais, elas querem sempre a mais. Né? É a última Coca-Cola do deserto. É a pessoa se achar muito além, como se fosse superior, como se fosse o dono do mundo. E o dono do mundo é um só, é Deus. É aqueles que querem ter o mundo aos seus pés. O umbigo é tão grande que ele só vê o umbigo dele, só vê o umbigo dela. O que é isso? Isso aqui é libertação de costumes, irmãos. Nós temos que nos libertar dessas mazelas do paganismo, dessas mazelas da natureza adâmica, que aconteceu lá no Éden. Essa coisa de domínio, esse espírito dominador, esse espírito chantagista, irmão. Por falar em chantagem, às vezes quando a esposa está brigada com o marido, mata ele de fome, fica lá atrás, não quer nem cozinhar. Tem muito disso por aqui. Eu já vi vários casos. Quando a esposa está brigada com o marido, então ela não cozinha para ele. Deixa ele morrer de fome. Vingança. Sem falar outras coisas mais que eu vou deixar quieto. Já entenderam, né? Mata na unha. Como viver com alguém que lhe mata na unha? Pelo que eu sei que é para morrer na unha é piolho, que tem que esmagar na unha, mas tu é ovelha de Cristo, não é piolho para morrer na unha de ninguém. Piolho e pulga, né? Nem se fala mais desses insetos. Gente, a pessoa que é ruim por natureza, ela mata o outro na unha. E tem aqueles que matam sorrateiramente. Ó, devagarzinho. Cada hora ela faz uma coisa para acabar com o dia do outro. Para acabar com o melhor momento do outro. Sabe aquela coisa? Quando você está no melhor momento, na melhor hora, lá se vem a perturbação. Lá se vem a paulada. Lá se vem a lama no ventilador. Lá se vem o falar injurioso. A palavra que são macia. Mas o salmista Davi vai dizer lá no Salmos 55, parece que é o verso 7. A palavra como manteiga, mas que penetra mais do que uma espada no profundo da alma e fere mortalmente. Deus não quer isso para você. No trabalho,
Lá sempre tem um perturbador. Lá sempre tem uma perturbadora. Lá sempre tem um tormento. Lá sempre tem alguém para te atormentar, estragar o seu dia. Fazer tudo para puxar o seu tapete. Fazer de tudo para te derrubar. Afasta-te. E nós, o que fazemos como cristão? Vai chegar o momento que você vai precisar não se vingar, mas colocar a pessoa no lugar dela. E dizer para ela que ela não é o dono do mundo, nem o dono da razão. E que aquilo que ela está fazendo, ela está se prejudicando a ela mesma. Porque se tu calares, porque se tu se acomodares, nunca tu vai dar o direito dela se libertar. Existem pessoas que elas são tão más que o mal que ela pratica, ela não sabe o que está fazendo com ela mesma. Se aconselha. Não tem faculdade para essas pessoas. O pastor tinha um livro muito bom, que tomaram não devolveram mais. Ensinando para transformar. Ensinando para transformar. Mas tem pessoa que ela é ensinável. Nunca vai aprender. Ela vai cair no mesmo erro. Ela vai passar por vergonhas piores. Mas ela nunca vai aprender. E você precisa se afastar. E você precisa, pelo menos por um tempo. Para que ela enxergue o mal que ela causou para ela mesma. Se tu ficar alimentando todo o tempo, fica lá paparicando, fica lá colocando panos quentes, alisando as feridas, a lepra de Naamã, nunca ele ou ela vai ser curado. Você vai estar alimentando meu Deus do céu. Deixa eu usar uma palavra bem mansa aqui para não, né? Você vai ficar alimentando o veneno da serpente. Isso é uma palavra bonita até. Porque são serpentes que estilam veneno. Infelizmente, irmão, tem pessoas que são pestilentas. É como serpente. E aí você fica com medo. E a serpente vai ganhando força. Ela vai se alimentando de tal maneira que ela não vai mais enxergar o caminho de volta. E é necessário que você chegue nela ou nele e diga, olha, você está me machucando. Você está me humilhando. Você está me ferindo. Você está me adoecendo. E eu não aceito mais que você faça isto comigo. Você não tem que você calar. Não tem que você aceitar. Você tem que colocar o ponto no ir. Aprenda a pontuar essas coisas. Aprenda. Aleluias. E tenha coragem. Traga a realidade dela. Vou pedir às crianças, por favor, alguém segura as crianças aqui. Não dá para pregar dessa forma. Se nós amamos as vidas, se nós amamos as pessoas, nós devemos ajudá-las, elas se converterem. Ajudá-las, elas se transformarem. Porque se a gente se calar, elas vão continuar na mesma de sempre. E não precisa você ofender, não precisa você brigar, e não precisa ficar. Você tem inimizade. Você só precisa congelar a amizade. Amém? Você só vai precisar congelar. E descongelar no momento certo que Deus trabalhar. Não fique em um ambiente que te adoece. Não caminhe com pessoas que te abrem ferida.
Não fique em nenhum ambiente que é doentio para você. Mas é minha casa, como é que eu vou fazer? Aí vai precisar clamar a Deus e ter uma boa conversa. Tenha uma boa conversa. Ponha as coisas no lugar. E diga, ó, a partir de hoje, para a gente conviver junto, a regra é essa. Do contrário, eu vou te abandonar. Do contrário, não vou continuar nessa relação. Isto é o quê? Colocar as coisas no devido lugar. Se é você que está sofrendo. Se é verdadeiro. Porque existe também uma outra situação. Da pessoa se colocar como vítima e ela não é a vítima. Porque esse tipo de pessoa tóxica, ela sempre se coloca como vítima. A culpa sempre é do outro. Todo mundo é culpado na Terra. Ela é a única pessoa que está certa, que é a dona verdade. Ela nunca enxerga os absurdos que ela faz. Os exageros dela, os exageros dele. Sempre são os coitadinhos. Não tem igreja boa, não tem pastor bom, não tem ninguém bom. Ela, a única pessoa é ela. E não tem igreja perfeita para essa pessoa. E quando ela encontrar, é bom não entrar para não estragar a igreja que ela encontrar. Isso aqui é alinhamento de transformação. Quem pode ouvir essas coisas? Quem quer ir para o céu. Quem pode ouvir essas coisas? Quem quer ter vida saudável. Jesus quer que vivamos em paz. Ter vida saudável é estar em paz. Porque de guerra já basta o que a gente está ouvindo de guerra e rumores de guerra. Já basta a guerra do dia a dia, do seu trabalhar, o dia a dia do seu sofrimento, o dia a dia das suas preocupações, das suas dificuldades, das suas responsabilidades. Porque vamos entender que o meu lar, o nosso lar, tem que ser um pedacinho do céu, não tem que ser o inferno. Aí o que eu vou fazer? Meu marido, mas minha esposa é assim. Chega até a ele, digo, ó, se for, a gente caminhar desta maneira, ó, você vai para um lado, eu vou para outro, porque senão nem vai para o céu eu, nem vai para o céu você. Pastor, está pregando separação, não, eu estou pregando ajuste. É você colocar as coisas no devido lugar. Porque Deus não criou ninguém para ser proprietário da sua criação. Só temos um único Senhor, que é Deus. O que passar disto, Deus não se agrada. Filho não tem direito de gritar com o pai. Não tem direito de humilhar pai, fazer o que bem quer e entende. Você é autoridade sobre os seus filhos. Nós somos autoridade sobre nossos filhos. Como autoridade que somos, temos que aprender a impor respeito e limites. Limites. Porque quando a coisa foge do limite, aí isso ganha grande proporção. E isso traz grandes problemas. Pode nos causar grandes dores. Porque um cristão que não tem paz, que vive desassossegado, ele corre o risco de morrer e perder sua salvação. Um relacionamento, seja com quem for, com o senhor qualquer, um relacionamento que rouba a nossa comunhão com Deus, isso é muito perigoso. Um relacionamento que nos afasta de Deus, que aflige nossa alma 24 horas, Deus não está nisto. A pastora aí está mandando agora que quem vive em briga se separe. Está repreendido em nome de Jesus. Isto aqui é uma orientação de alinhamento. Que se necessário for, você vai precisar ter que dar um murro na mesa. Dizer assim, ó, aqui não. Aqui não, o termo é esse, a Bíblia manda assim. Você me respeita, eu te respeito. Mas desta forma não dá.
Não. Não, irmãos. Não, não e não. Aí o patrão está lá, xingando, acabando com o funcionário. Acabando. Horrores, terrores. Trabalho escravo. Sugando suas forças. Né? Como é que diz? Que chama aquela de desvio de função. Ah, mas se eu perder esse daqui, não acho mais outro. Então, vá alimentando. E ele vai enriquecendo. Você vai alimentando isso, ele vai fazer isto com todo mundo. Cristão sendo escravo de Faraó. Oprimido por patrões ímpios. Amassando barro para Faraó todo o tempo. Sugando suas forças, suas energias. Tem tipo de opressão do emprego que mata a alma, rouba a nossa alma. E vamos entender que aquilo que é humano eu tenho que resolver. Deus só vai resolver o que eu não posso resolver, o que não está no meu alcance. E não adianta ficar aí orando e chorando, Deus muda, já vai. Se levante. Deus transforma, tu fica aí. Transforma. Aí passa no tempo, aí ficando velho, aí ficando doente. Pensa que não morre. E quem te matou fica vivo rindo depois para casar com mais alguém adiante. Sim ou não? Vamos ser sinceros. Porque essas pessoas, o nome delas é esperança, é a última que morre. Estou desejando a morte de ninguém não, mas são as últimas que morrem. É verdade, irmão. Ultimamente estou até muito mansinha, né? Vocês estão até meio admirados assim, né? É. Mas Paulo falou assim, ó. Isso aí eu entreguei para Satanás, viu? Ele falou com Emeneus e Alexandre. Emeneus e Alexandre, o latoeiro. Fabricante de prata. Era fabricante, era dureza. Perseguia Paulo. Paulo é um apóstolo. Paulo era um escolhido, é um ungido de Deus. Ele tinha nada a ver com o ministério de Paulo. Aí Paulo, aqui ele está já no término do seu ministério. Percebe que Paulo está meio zangado. Paulo se zangava. Disse assim, os dois aí eu já entreguei para o capeta. Aí o capeta toma conta aí. Você já pensou? Não é para tu falar isso não, viu? Não vai dizer isso não. Não diga isso não. Deixa ele com o papai do céu. Tem uma boa conversada, põe os pontos no i, alinha direitinho e diz, ó, nossa caminhada é esta, viu? Do contrário, vai tu para um lado, eu vou para o outro. Vamos caminhar. Longe de um, longe de você, que assim ainda não. Estou falando de conversa de alinhamento. Você tem que trazer a consciência. É aquilo que está te machucando. É aquilo que está te ferindo. É aquilo que está te adoecendo. Então você precisa tomar posse do que Deus te deu, que é o direito de viver. O direito à vida. Eu imagino, foi o que o apóstolo não passou. E Paulo, ele era sanguíneo, era sangue no olho. Sangue no olho. Estou dizendo que para você ferir, matar, mas ele é sanguíneo. Ele reagia. Ele era... Tinha uns perrengues de vez em quando entre ele e Pedro, era Pedro e Paulo, quando pegavam o perrengue. Jesus amado. A coisa era calorada, né? Pela verdade, nós temos que enfrentar gigantes. Por aquilo que é direito estabelecido. Deus estabeleceu o direito. Deus estabeleceu leis de cidadania dos céus. Deus estabeleceu leis civis, lei de cidadão do céu. Nós temos o direito de cidadania como nação eleita. Deus estabeleceu isto, filhos. Direito de cidadania. E o que é cidadania? Cidadãos do céu. Deus não escolheu os seus filhos para viver sob a escravidão de Faraó, não.
Aleluias. Tem que ajustar. Essa coisa tóxica, essa coisa, sabe, abusiva. Tem pessoa que ela abusa da bondade do outro. Deus é amor. Sim. Deus é bom. Sim. Deus é misericordioso. Sim. Abuso da bondade dele para ver uma coisa. Abuse, irmão. Quem quiser que abuse da bondade dele. Abuse para ver uma coisa. Abuse. Abuse. Por que vão abusar de você? Por que vão abusar da tua humildade, da sua bondade? Que vão, porque você é crente, acha que é para pisar por cima de você. Porque você é crente e acha que é para te humilhar e bater na tua face. Ah, mas a Bíblia diz que tem que apanhar de um lado e... Temos que entender direito o contexto da palavra, irmãos. Que muito se apropria, pega essas referências bíblicas, né? Que é para poder... Eu lhe mato na unha. E você fica lá sendo tapete. Sendo tapete, né? Sendo espizinhado. Hã? Direito de perdoar. Eu vou lhe ferir, tu me perdoa. Eu vou lhe pisar e você me perdoa. Eu vou lhe esmagar e você me perdoa. Que a Bíblia diz que tem que perdoar até 70 vezes 7. Então eu vou abusar desses 70 vezes 7. Eu vou acabar com você. Vou lhe matar na pirraça. Eu vou lhe espizinhar, vou lhe ferir até que eu lhe ver no caixão. Aí tu fica lá, realmente. Ai. Acorda. A você cabe se posicionar como servo e como serva de Deus. Ser justo, coerente, criterioso. E colocar as coisas no lugar que tem que ser, irmãos. Ponha as coisas, ponha a sua casa em ordem. Foi a profecia do profeta messiânico para o profeta, para o rei Ezequias. Ponha a sua casa em ordem. E casa aqui não é apenas só a tua vida, mas é aquilo que está em desordem em sua volta. É aquilo que está em desordem no seu convívio. É você que tem que colocar a ordem, porque quem está ouvindo a palavra é você. Aí, neguinho se aproveita, né? Porque existe essa orientação, essa mensagem, né? E aí vamos matar ele, vamos matar. Vamos acabar com a alegria, vamos estragar a vida dela, a vida dele, vamos. Não, não é isso não. Vamos entender o que a palavra de Deus está nos dizendo. Vamos compreender, irmãos. Não há perdão para quem... Não há perdão para pecados que não há confissão. O perdão é para o arrependimento. O perdão é mediante a confissão e arrependimento, irmãos. Vamos entender isso aqui. Eu sou perdoado na proporção que eu me arrependo. Arrependimento é mudança. Tá? É mudança. Agora, eu te peço perdão todo dia e eu faço a mesma coisa todo dia. Isso é arrependimento? Não. Deus não está nisso. Deus não é menino. Pecado consumado gera morte. A pessoa está lá matando a outra todo dia, me perdoe, matando, me perdoe, me perdoe. Que é isso, irmão? Não existe. Não é isso, não. Não é isso, não, irmãos. Aí chora, me perdoe. Estou arrependido. Só dá tempo receber a sua palavra de consolo, de liberação, de perdão, de amizade. Vai fazer pior do que fez antes. Que é isso? Natureza de serpente, irmãos. Natureza de serpente, de víbora. E víbora tem veneno, víbora mata.
O veneno que ela estila é letal, mata. E quantas pessoas estão aí à beira da morte? Mata a fé, a alegria, seu estado emocional, psíquico, mata teus sonhos, sua esperança. E a pessoa perde a vontade de viver. E até quando vai ficar assim? Conhecerei a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite. Conhecerei a verdade vos libertará. Aleluia, nós somos livres. Nós somos libertos, não há mais cadeia, não há mais corrente, não há mais cadeado, não há mais prisão. Não existe mais ninguém aqui aprisionado dentro de um cárcere, porque o Senhor nos conquistou para Ele. Você foi conquistado por Jesus para viver e andar em liberdade plena. Aleluia, liberdade plena, vida plena, minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Aleluia, não se atemorize. O inimigo vem matar e roubar, destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Vida cheia, completa. Aleluia, lá de cantarabia, couve-anai. Andecovianai, viva a vida do Filho de Deus. Ele morreu a minha morte para que vivamos a sua vida. Ele nos deu a vida e não é nenhum ser humano que vai roubar, te privar desta vida plena. Não permita que ninguém roube a sua alegria de servir a Deus. Seja marido, esposa, filho, pai, mãe, colega de trabalho, amigo, irmão, seja quem for. Viu? Não oprima e não aceite a opressão de ninguém. Porque Deus não se agrada disso. Aleluia, Deus não se agrada, irmãos. Alabacanterebiacufianai. Deus quer que você viva de melhor. Que você tenha paz. Que você viva em paz. Que vivamos em paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. Aleluia. E esta é a paz que excede a todo entendimento. Vai além do que nós compreendemos, irmãos. E essa paz, ela é aqui dentro, ó. E ninguém tem o direito de tirar ela. Ninguém tem o direito de roubar a minha paz. Isso não foi dado a ninguém. Deus não deu esse direito para ninguém. Decouve a náusea. Não se submeta a esse tipo de tortura por nenhum tipo de benefício. Que às vezes a pessoa está naquela situação porque ela depende do outro. Porque ela depende da outra pessoa. E aquela outra pessoa se aproveita disto para humilhar e lançar em rosto até mesmo o prato de comida que dá. Ela se aproveita da fraqueza do outro, da necessidade do outro, da carência do outro, que é para poder fazer tudo o que acha que tem direito. Não. Teu provedor é Deus. Teu provedor é Deus. Ele é o nosso pastor, ele é o seu pastor. Ele cuida de ti, ele cuida dos seus, ele cuida do seu futuro. Deus não nos quer com um pratinho na mão, mendigando nada de ninguém. Mendigação é do diabo. Não vem de Deus. Mendigação não vem de Deus. Deus não formou nenhuma nação de mendigo. Mas ele formou, escolheu uma nação de príncipes e princesas para ser herdeiro
e co-herdeiro com o Filho dele no reino de glória e no reino do seu amor. E tu é herdeiro disso. Nós somos herdeiros disso. Nós fazemos parte desse reino. E se porte como tal. Devemos nos portar como tal. Amém, queridos? A mensagem não foi assim tão pesada, não, né? Glória a Deus. O salmista Davi disse: 2 coisas eu peço ao Senhor, não me negue antes que eu morra. Não me dê pobreza, não me dê riqueza, para que um dia eu não venha dizer: quem é Deus? Não tem muitos que diz? Quem é Deus? Deus eu tinha de lá, ele. E também não me dê pobreza, para que eu não venha mendigar e nem roubar de ninguém. Mas me dê a porção que me cabe de cada dia. Aleluia. Aleluia. Fechou, né, irmãos? Não me dê riqueza, para que eu não me esqueça do meu Deus. Para que eu não me torne arrogante, orgulhoso, soberbo e avarento. Mas me dê meu pão de cada dia. Para que não me falte meu sustento. Isso vai me falar de dignidade. Para que você não se envergonhe do Deus que você serve, da fé que você professa. Então, cristão não mendiga, porque isso seria envergonhar o nome do Todo-Poderoso. Deus não quer seu povo mendigando nada, pedindo, esmolando. Não. Porque isso serviria de blasfêmia do nosso inimigo. Dizer, onde é que está o Deus de vocês? Deus sempre estabeleceu um reino de amor para o seu povo. Deus sempre estabeleceu o de melhor na terra. Eu vou falar isso agora, não é sempre que eu falo, mas já está registrado lá em Deuteronômio 28, o versículo 13 e 14. O Senhor nos chamou? Toda a igreja, o Senhor nos chamou e não só estará e não emprestarás, não tomarás emprestado. Agora, para a gente desfrutar dessas ricas promessas, ele só exige de mim obediência. Isaías 1:19. Diga logo, pastor. Complete logo, pastor. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se for fiel ao Senhor Deus, comerá o melhor desta terra. Se for fiel ao Senhor Deus, comerá o melhor dessa terra. Ele me ajuda a pregar. É bem isso aqui. Isso é maravilhoso demais. Quando eu não lembro o versículo, é só chegar aqui. Ele aqui tem a Bíblia, já que a Bíblia ambulante. Isso é bom. Graças a Deus pela vida do nosso pastor José Bispo. Eu louvo muito a Deus, pastor, por sua vida. E sou muito feliz porque congregamos no dia junto e caminhamos junto ganhando as almas, né? É muita honra, você não acha, não? Né? Deus proporcionou tudo isso. Graças a Deus por essa maturidade, por essa confiança, por essa estrutura que o Senhor tem nos dado ao longo dos anos. Né? E estamos aqui firmes, servindo ao Senhor, né? Discipulando a outros. Nunca pensei que um dia estaria eu no mesmo lugar que o pastor Zé Bispo. Irmãos, só Deus pode fazer isso. Mas eu sou muito feliz que isso é honra de Deus, né? É honra de Deus. Eu me alegro muito, né? Por as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Eu vou analisando assim cada dia. Eu vi a Clécia aqui domingo, que foi mensageira do rei, junto com a minha filha, que é com a sua filha também, que é uma organização que tinha na Igreja Batista, acho que não tem mais, Mensageira dos Reis, Mensageira do Rei, que era as meninas que eram preparadas, de 12 a 15 anos, era uma organização que era a missionária Adna, a esposa do pastor, que preparava essas meninas, preparava elas no ensino da palavra, incentivando a obra de missões, que quem nasceu no berço batista, ele é obrigado a ser treinado para missões, porque é o alvo. Por isso que eu amo a obra missionária, porque isso foi implantado em mim e nelas.
E ali tinha uma grande festividade, uma grande programação, onde elas eram coroadas. Era uma festa muito linda na igreja. Os 15 anos, elas eram coroadas, as debutantes, mas tinha essa festa muito bonita, tapete vermelho, a coisa mais linda. Elas eram coroadas mesmo, como mensageiras do rei. Foram formadas mensageira do rei. Era. Isso, dos 12 aos 15. E os meninos eram embaixador do rei. Também tinha uma festa muito bonita, eles eram coroados, havia uma celebração muito graciosa. Aí por isso que diz que eu sou metida, que eu sou... Não, é porque eu aprendi a coisa bonita e bem feita. Eu não gosto nem dessa coisa torta, não, porque não dá para mim. Eu aprendi assim, fui ensinada assim, fui educada assim. As coisas do meu Deus tem que ser mais bonito que for. Mais bonito de tudo. É as coisas do nosso Senhor. Aprendemos isso, porque nós vamos para um céu que a gente vai pisar em ouro. É ouro, os muros são de jaspe, né? Um Deus rico. Então, tudo de melhor para Deus. O melhor serviço, o melhor louvor, a melhor adoração, o ensaio. Vai apresentar, vai fazer? Faça. Mas faça de melhor, não faça torto, não. Põe a melhor veste, põe a melhor roupa, usa o melhor perfume, usa o melhor sapato e vem adorar o papai junto conosco. Porque o céu, para onde vamos, proporciona isto. Aleluia, glória a Deus. É desta forma, irmão. Essa pastora é metida. Irmão, eu não sei se o nome é este, mas quer dizer que eu aprendi isso e gosto disso e me esforço para isso. Me esforço para isso. Amém? Porque nosso Deus, Ele é Deus perfeito, Ele é o Deus lindo. E tudo que Ele faz é muito bonito, é muito perfeito, né? Muito bem organizado, muito bem alinhado, muito bem representável. É as cores do nosso Pai. É lindo demais as cores do nosso Deus, né? Então, nós vamos orar agora. Irmãos, a libertação e a cura está vindo pela palavra de Deus. A igreja está aqui, está recebendo a palavra. E a maior libertação é aqui dentro. É aqui dentro. É o Senhor trabalhando, nos dando um verdadeiro conceito do que é evangelho, do que é graça. Do que é a gente viver na presença do Senhor. Do que a gente ter esse entendimento, essa clareza. Precisamos isso, irmão. Trazer esse entendimento de quem somos, a quem pertencemos e para onde vamos. E o caminho é esse, a orientação é essa, irmão, não tem outro. O caminho é esse, não tem desvio. Não tem desvio. O Senhor te ama, nos ama e procure fazer o de melhor para o Senhor. Procure se apresentar a Ele da melhor forma possível. Porque isto nós vamos ganhar e quem mora conosco também vai ser abençoado. Ponha no lugar o que é preciso se alinhar. É preciso alinhar, alinhe, não precisa gritar, não precisa ter pecado, mas com mansidão, com amor, à luz da Bíblia, chame as coisas no devido lugar, as pessoas com que você precisa conversar, com ela educadamente e com amor. Mas ponha as coisas no devido lugar, ponha a casa em ordem. E aí terá paz. A igreja se coloca em pé. Vamos orar. Glória, santo. Santo é o Senhor. Ah, tá. Já estava esquecendo aqui. Eu vou já encerrar a live, para eu dar os avisos rapidamente. É ligeirinho, não precisa sentar, não. Você ficou sentado esse tempo todinho, fica em pé aí para descansar aí os assentos, tá bom? Vamos orar aqui. Senhor amado. Oh, meu Pai, nós te damos graças. Pai, nós te amamos. Declaramos a nossa adoração, nosso amor, nosso temor. Pai, como nós reconhecemos, ó Pai, a tua soberania e nos submetemos ao seu governo, à sua soberania, ao seu amor, à sua graça, porque tu és o Deus maravilhoso, que nos ama tanto e quer que vivamos, ó Pai, em plena comunhão com o Senhor e com o nosso próximo e com os nossos irmãos. Pai, derrama da sua graça sobre cada internauta, Senhor, no nosso Face, no nosso Instagram, Pai amado, no canal do YouTube. Ó Deus Santo, abençoa, Pai, a todos aqueles que vão estarem participando, recebendo esse conteúdo, que eles possam crescer e serem alcançados. Pai querido, que eles possam, Senhor, avançar, crescer em graça com o Senhor.
Muito obrigado. Dispensa sobre eles, sobre suas famílias, o teu favor e a tua bênção, em nome de Jesus.